existe nada mais irrealista do que as propostas das COPs, por exemplo, de diminuir em 50% as emissões de gás de efeito estufa até 2030. Todo mundo sai falando sobre isso como se fosse a coisa mais absolutamente acertada, mas é o mais absoluto irrealismo. Num sistema como o nosso, não existe possibilidade de você diminuir pela metade as emissões de gás de efeito estufa até 2030 e muito menos de você ser neutro do ponto de vista das emissões de carbono até 2050, que é aquilo que os estados todos subscrevem desde o Acordo de Paris e depois das COPs sucessivas. Então, a crítica de irrealismo deveria ser feita, sobretudo, a esse tipo de convenção que se mostra todo dia completamente fora de qualquer possibilidade de viabilidade, né? Então, nós temos que redefinir o que significa realismo, né? Grande parte do que se sabe hoje sobre o aquecimento global já era conhecido no final dos anos 70, lembra Luiz Marques, professor do Departamento de História da Unicamp. O conhecimento científico sobre os mecanismos que provocam o aumento da temperatura do planeta e a intensificação de eventos meteorológicos extremos e a extinção em massa de espécies, por exemplo, não levou a uma mudança de rumos para evitar ou ao menos mitigar a crise climática que a humanidade vive hoje. Muito pelo contrário, nas últimas décadas houve uma aceleração do desmatamento, das queimadas, do uso de combustíveis fósseis e de muitos outros processos que, movidos por um capitalismo globalizado que não é capaz de respeitar os limites do planeta, vem emitindo quantidades colossais de gases de efeito estufa na atmosfera. Ao mesmo tempo, os resultados de convenções internacionais para limitar o aquecimento global são extremamente frustrantes, o que faz com que as ações tomadas nos anos 2020 sejam determinantes para o futuro da vida na Terra e para as chances de sobrevivência da humanidade. Essa é a tese do recém-lançado Decênio Decisivo, Propostas para uma Política de Sobrevivência. No livro, o Luiz faz um balanço de como a gente chegou até aqui, apresentando um conjunto de dados que devem assustar. Na nossa conversa, ele defende a superação do princípio da soberania nacional absoluta e a subordinação da economia capitalista à dimensão ecológica do planeta. O Luiz também faz uma avaliação da política ambiental brasileira e das contradições que o governo Lula vai ter que enfrentar em relação à Amazônia. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. No final do episódio, eu tenho um anúncio a fazer, então não desliga logo que a entrevista acabar. Luiz, seja muito bem-vindo à Ilustríssima Conversa, é um grande prazer ter você aqui. Bom, o seu livro, né, eu fiquei com essa impressão lendo ele, que ele chega quase a causar vertigem no leitor, né, porque no sentido de que você mergulha em inúmeros meandros, né, das ciências duras relacionadas ao clima, né, constrói um painel muito técnico, muito meticuloso, né, da nossa situação atual. Mas eu fiquei pensando, né, isso me intrigou, na verdade, porque você vem de um campo muito diferente, né, você vem da história da arte, a pintura, você foi curador-chefe do MASP, inclusive, né, e para a gente começar, eu queria te pedir para você contar o que te levou, né, a voltar às suas pesquisas para esse tema, né, do antropoceno e do colapso ambiental, porque você escolheu escrever esse livro com essa cara mais técnica, digamos. Olha, Eduardo, essa é uma questão que muitas pessoas já me colocaram e eu não tenho uma resposta muito clara no sentido que eu possa dizer a você, não, a partir da data X eu resolvi fazer uma inflexão, digamos assim, nas minhas pesquisas. Eu acho que isso foi uma coisa que veio aos poucos. Nós podemos dizer, que eu tendo a transitar para essa outra área a partir de meados do primeiro decênio, digamos, tipo 2003, 4, 5, mais ou menos, embora eu ainda continuasse trabalhando. Eu publiquei um livro sobre a biografia do Michelangelo pelo Vasari em 2011 apenas. Meu concurso livre-docência ainda foi sobre essa questão, e também nesses anos. Portanto, todo ao longo do primeiro decênio do século, digamos, eu ainda estava muito enfronhado nessas questões do Renascimento, etc., mas já estudando paralelamente esses outros assuntos, tal. Eu acho que, sabe, que talvez, procurando assim uma data retrospectivamente, eu penso que aquele famoso Eco 92, 20 anos depois, que foi em 2012, que foi um fracasso completo, aquilo talvez tenha sido um pouco a gota d'água, mas eu não saberia te dizer assim, eu não
eu só pensando retrospectivamente por hipóteses, mas eu acho que o que mais me, digamos, intriga é que tão poucas pessoas estejam trabalhando sobre isso hoje. Na verdade, eu penso que muito mais pessoas deveriam estar abandonando os seus respectivos campos de pesquisa para trabalhar num campo que é o campo que interessa a todos nós e que é um campo que se caracteriza por uma urgência absolutamente impreterível, né? Uhum. E eu posso até dizer a você que foi um aprendizado relativamente difícil, porque exatamente eu não tenho nenhum treino, não é, em ciências da natureza, e portanto foi necessário quebrar muito a cabeça para começar a entender aqueles artigos científicos, etc. Mas o que a experiência ensina é como pesquisar, né? Depois que você aprende como pesquisar, você consegue mais ou menos navegar em outras áreas, desde que não seja alta matemática, porque daí realmente eu não conseguiria. Bom, mas de qualquer maneira, você chegou a um resultado notável, muito impressionante, não é? Todas as evidências que você consegue recolher, todo esse balanço que você consegue fazer da nossa situação catastrófica atual, né? E aí eu queria prosseguir, né, com outro ponto que chamou bastante atenção no livro, né, porque esse comprometimento, né, em apresentar as melhores evidências científicas disponíveis, né, não significa de forma alguma, né, que você está comprometido com uma linguagem mais ou menos anódina, Uhum. né, com aquela narrativa pretensamente neutra, né, aquele posicionamento que se diz científico por ter uma certa distância, né, com a situação atual que a gente está vivendo. E é sem dúvida um livro de teoria social crítica, né? E logo, um sinal disso é que logo no prefácio você defende que a nossa sobrevivência só vai ser possível se a gente construir um projeto social pós-capitalista, né? Eu queria te pedir para resumir um pouco essa ideia, né? Porque olhando retrospectivamente, né, desde os anos 70, pelo menos, né, você considera que o capitalismo globalizado é o motor da nossa catástrofe climática, né, que, portanto, não existe nenhuma chance, né, de mitigação desses problemas e de sobrevivência da humanidade nesse sistema econômico e social. Veja, eu diria a você apenas um dado, vamos dizer assim, que é da maior evidência, né? Quer dizer, o capitalismo é um sistema, cujo DNA, digamos, né, a célula motora dele, a célula informacional dele é a ideia da reprodução ampliada do capital, né? Se você for um empresário e não tiver como perspectiva reproduzir de forma ampliada o seu investimento, você não vai investir. E, portanto, se você for ao banco e pedir 10 mil reais emprestado, o banco só vai te emprestar se ele entender que você vai ser capaz de gerar mais do que 10 mil reais a ponto de você ter um lucro e ter o lucro do banco também. Então, o capitalismo é basicamente um sistema fundado na necessidade imperativa de expansão. Expansão em todos os sentidos, expansão do mercado, expansão da produtividade do trabalho, expansão da densidade de capital investido, expansão também dos insumos, para que você possa efetivamente operar essa reprodução ampliada. E, portanto, é um sistema que está condenado a se expandir. A gente sabe muito bem, lendo jornais, e, vamos dizer assim, o senso comum nos diz que quando o PIB não aumenta, existe uma crise econômica. E, de fato, existe aquela famosa metáfora, tá certo? O capitalismo é como uma bicicleta, né? Que se parar, ela cai. Então, o capitalismo Uhum. necessita a expansão, mas essa expansão ela foi em vários aspectos muito benéfica ao longo do século XX. Todos os indicadores que você pegar, desde mortalidade infantil, longevidade, segurança alimentar, questões de acesso à educação, etc., basicamente são indicadores, evidentemente com marchas e contramarchas, mas a longo prazo são indicadores positivos. Mas desde os anos 70, existe esse famoso livro, né, Os Limites do Crescimento, que foi publicado por um conjunto de estudiosos do MIT em 1972, que falava exatamente dos limites do crescimento. E esses limites começaram efetivamente a se mostrar cada vez mais, vamos dizer assim, incontornáveis a partir dos anos 80. E era previsto isso, né? E se você vê, por exemplo, se você faz uma análise retrospectiva da questão do desequilíbrio energético do sistema Terra, ou seja, o desequilíbrio entre a quantidade de energia que incide sobre o planeta e a quantidade de energia que é dissipada pelo planeta,
Desde os anos 70 você começa já a perceber que existe, isso já está bem quantificado, que existe mais energia incidente sobre o planeta do que energia dissipada, e portanto o planeta começa a se aquecer. Né? Esse é digamos assim, o grau zero, né, da percepção do problema do aquecimento global é isso, certo? Todo corpo que recebe mais energia do que dissipa, ele aquece. E é exatamente isso que está acontecendo com o sistema Terra, ou seja, com o planeta. E isso é alguma coisa que advém de dois fatos fundamentais. O primeiro é a queima de combustíveis fósseis. A nossa civilização é uma civilização termofóssil, né, no sentido que nós queimamos combustíveis fósseis. É por isso que nós nos tornamos o que nós somos hoje, é porque nós queimamos quantidades, mais ou menos 1,5 trilhão, né, de toneladas de combustível fóssil desde a Revolução Industrial. E ele é baseado também no sistema de uma globalização do sistema alimentar. E essa globalização do sistema alimentar está muito fortemente baseada na expansão da fronteira agropecuária, sobretudo no caso de certos países como o Brasil, por exemplo, da expansão da fronteira pecuária, né? 70%, 80% do desmatamento da Amazônia vem da abertura de pastos. E o Brasil é o maior exportador de carne do mundo hoje. Então, no caso brasileiro especificamente, a questão do sistema alimentar está muito fortemente centrada na questão do consumo de carne bovina, né? Sobretudo, não só nacionalmente, como internacionalmente. Então, esses elementos todos são elementos que fazem com que a gente perceba que esse sistema ele não pode sobreviver ultrapassando indefinidamente os limites que são os limites do próprio sistema Terra. E para isso é necessário pensar numa sociedade que seja uma sociedade respeitosa dos limites. E o capitalismo não é bom de respeitar limites. O capitalismo é bom de alocar recursos. Mas ele não é bom nem de distribuir os recursos e nem de um sistema de autorregulatório do ponto de vista da expansão. E é por isso que o capitalismo não é um sistema adequado para o século XXI. Ele foi adequado para o século XX em certa medida, e os indicadores, eu repito, estão aí para testemunhar esse fato. E quando eu falo capitalismo, uma última observação, eu não estou me referindo aos países capitalistas clássicos apenas, estou me referindo também aos países que vieram do mundo socialista, certo? Sobretudo a Rússia e a China, que são países hoje que estão perfeitamente integrados no sistema de mercado global, sobretudo na questão dos combustíveis fósseis. A Rússia era, até a guerra da Ucrânia, uma grandíssima exportadora de combustíveis fósseis, até hoje, em certa medida, ela é, e a China é uma grandíssima importadora de combustíveis fósseis, né? De carvão, sobretudo, além de ser uma grande produtora também. Mas ela importava muito da Austrália, agora menos, mas de qualquer maneira é uma grande consumidora, né? A China é responsável pela metade do consumo de carvão do mundo. Então, são sistemas profundamente integrados, né, no mercado internacional. Então, você tem que desglobalizar esse sistema. Mas o capitalismo é indesglobalizável, né? Eu acabei de cunhar um neologismo. Ele é indesglobalizável, porque esse sistema está baseado profundamente numa integração entre insumos e produtos, que a própria identidade da divisão internacional do trabalho hoje é essa. Né? Essa última fase da globalização, vai dizer que começou, se quisermos, começou no século XVI, certo? Com expansão marítima, mas ela foi se entrando em fases diferentes até chegar hoje num nível que é um nível, vamos dizer assim, total, né? Total. Você tem vários países no mundo, inclusive a Inglaterra, que não é o suficiente em alimentos, né? A Inglaterra depende da importação para se alimentar, por exemplo. Isso, muitos outros também. Peguei o caso da Inglaterra porque é um país desenvolvido, digamos assim. Mas se pegar o Oriente Médio, é a mesma coisa, assim por diante. São países que dependem profundamente de importação para ter a sua sistema alimentar mínimo, né, garantido. Isso me faz pensar, Luiz, né? Parece que ao longo do seu livro a gente está sendo colocado diante de contradições que são insuperáveis, né? Então você acabou de falar que o capitalismo ele é indesglobalizável, mas que é uma necessidade premente de globalizar os mercados para que a economia possa respeitar os limites do planeta, né? Eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, né? Como pensar esse destino decisivo, né? Como pensar o que precisa ser feito para garantir a nossa sobrevivência, para mitigar o pior da crise climática que já está à nossa frente, né? A partir dessa contradição, né? Você fala, por exemplo, de uma civilização
pós-economia, né? Você faz referência àquele debate sobre o decrescimento, mas parece que todos os setores sociais, né? A direita, a esquerda, o mercado, a própria academia, o debate público dominante, tudo isso, todos esses campos continuam muito comprometidos ainda com a ideia clássica de expansão e de crescimento econômico, né? O que isso significa, né? Para onde isso nos leva, né? A gente está diante de algo que não dá para resolver, porque parece que é um pouco essa impressão que a gente tem, né, lidando com esses temas. Eu acho que existem alguns pontos que eu gostaria de ressaltar. O primeiro é que nós estamos vivendo uma espécie de alucinação negativa. Alucinações em geral são positivas, no sentido de que todo mundo vê a mesma coisa e essa coisa não existe. A alucinação negativa é quando você tem as coisas que estão escancaradas diante dos seus olhos e você não vê. E isso é coletivo porque há uma contradição gigantesca entre aquilo que, vamos dizer assim, não vou dizer nem a ciência apenas, o noticiário, a própria experiência pessoal sobre inundações, secas, picos de calor letais, furacões cada vez maiores, etc, etc, etc. E você vê isso acontecendo todos os dias, em várias latitudes do planeta, evidências que estão escancaradas para a sociedade. E ela não vê, né? Ela não vê essas evidências, ou seja, ela está efetivamente se negando a perceber aquilo que, vamos dizer assim, é noticiado, seja pela pesquisa científica, seja pelas pesquisas de divulgação científica, seja ainda pelo noticiário cotidiano. Estou me referindo a secas cada vez maiores, a picos de calor, a inundações, a furacões, e vários eventos meteorológicos extremos, crises, quebras de safra, né? O caso que aconteceu na Argentina, por exemplo, esse ano, né? Uma quebra de safra típica de um pico de calor, de uma onda de calor muito grande. E isso não está sendo capaz de gerar uma reatividade proporcional na sociedade. Existe uma quantidade gigante, por exemplo, um artigo que saiu recentemente mostrando que 1/3 dos norte-americanos, a população dos Estados Unidos, sofreu eventos meteorológicos extremos. Imagine 1/3. Sofreu consequências importantes de eventos meteorológicos extremos. E, entretanto, você olha o noticiário americano ou a opinião pública americana e você percebe que isso não se reflete nem no noticiário, nem nas opções políticas da sociedade, etc, etc. Então, isso é uma primeira característica, a ideia exatamente de uma alucinação negativa. A segunda questão que eu acho que é importante a gente levar em consideração é isso que você estava se referindo, a ideia de que, bom, mas isso não é realista, né? Porque ninguém está pensando nisso, nem a esquerda, nem a direita, etc. E, portanto, quando você fala que alguma proposta não é realista, aparentemente ela, digamos assim, sai do rol das possibilidades. Mas acho que a gente tem que levar em consideração duas coisas. Em primeiro lugar, o realismo foi aquilo que nos trouxe até aqui. Nós estamos aqui por causa do realismo, né? E, em segundo lugar, não existe nada mais irrealista do que as propostas das COPs, por exemplo, de diminuir em 50% as emissões de gás de efeito estufa até 2030. Todo mundo sai falando sobre isso como se fosse a coisa mais absolutamente acertada, mas é o mais absoluto irrealismo. Num sistema como o nosso, não existe possibilidade de você diminuir pela metade as emissões de gás de efeito estufa até 2030 e muito menos de você ser neutro do ponto de vista das emissões de carbono até 2050, que é aquilo que os estados todos subscrevem desde o Acordo de Paris e depois das COPs sucessivas. Então, a crítica de irrealismo deveria ser feita, sobretudo, a esse tipo de convenção que se mostra todo dia completamente fora de qualquer possibilidade de viabilidade, né? Então, nós temos que redefinir o que significa realismo, né? Realismo, efetivamente, significa o seguinte, para mim, significa você encarar a realidade, né? Realismo é cair na real. E significa que você tem que efetivamente entender que nós estamos agora numa situação que é um processo de aceleração do aquecimento e que essa aceleração é alguma coisa muito difícil de nós percebermos, como qualquer processo de aceleração. Porque nós estamos muito fortemente condicionados a projetar o futuro a partir da experiência do passado. Mas uma aceleração é exatamente a negação disso. Então, isso significa que nós temos que repensar completamente a dinâmica atual e entendermos que nós temos diante de nós uma situação de absoluta emergência. É difícil pensar dessa maneira.
Porque, evidentemente, as pessoas estão todas elas, cada uma delas engajadas nas suas próprias profissões, nos seus próprios problemas, e o mundo, mesmo sem mudanças climáticas, já está muito difícil. Então, para que elas acrescentem essa questão climática ao rol dos problemas que cada uma das pessoas enfrenta, é muito complicado, é muito difícil. Mas, infelizmente, a situação é essa, né? Temos um problema de uma necessidade de dar um salto de consciência. E um salto de consciência, antigamente as pessoas pensavam que, não, na próxima vez que houver alguma grande crise do tipo climática, um grande furacão, etc., isso vai despertar as pessoas. Mas isso não tem ocorrido. Isso não significa que não venha a ocorrer, mas até agora não tem ocorrido, né? Então eu vejo como uma situação muito preocupante. O que eu diria para você em termos de o lado positivo disso é que, de alguma maneira, o comportamento das sociedades ele é muito imprevisível. E, portanto, como ele é muito imprevisível, não dá para descartar que não haja uma inflexão muito rápida e muito radical no comportamento das sociedades em relação a essa agenda. E, em segundo lugar, eu acho que a coisa positiva também é o fato de que os homens têm, os humanos têm muitos defeitos, mas eles têm uma qualidade que é notável, eles aprendem muito rápido. Então, a capacidade de aprendizado nossa é muito grande. Uhum. E isso supõe que a gente possa efetivamente dar saltos de percepção que outras espécies não são capazes, ou até não se mostraram capazes, pelo menos segundo a nossa própria observação. A gente foi capaz, a gente tem sido capaz. O grande obstáculo agora nesse aprendizado é exatamente perceber que nós não vivemos mais num mundo que foi um mundo criado pelo capitalismo, foi um mundo muito fortemente baseado na ideia de que não haveria limites para o humano. E cair na real significa perceber que existem limites para o humano. Isso supõe você redefinir completamente o seu comportamento em função desses limites. Talvez seja o aprendizado com certeza o aprendizado mais difícil que nós temos diante de nós, mas não há outro, não há outro. Essa é a questão do momento. Bom, a gente estava falando, né, dessa necessidade de redefinir o realismo, de pensar nos limites da nossa situação atual, né, e nessa ideia de que o que está sendo feito que é o que é de fato irreal, né? Eu acho que tem uma questão fundamental que a gente não pode deixar de abordar aqui, que é a falência dos fóruns internacionais, né, de todas as discussões sobre a governança global do clima, né? Parece que tudo de importante que precisa ser feito ou está sendo desprezado solenemente, ou no caso, por exemplo, dos combustíveis fósseis, né, você mostra os novos investimentos, os novos projetos, né, uma aceleração do uso de carvão, ao contrário do que prega a necessidade de descarbonização da economia, né? E para, né, tratar dessa questão de uma forma mais ampla, mais profunda, você defende, né, que esse princípio, né, que rege as relações internacionais há séculos, né, da soberania dos Estados nacionais, está na raiz dessa paralisia e que esse princípio precisa ser substituído por uma soberania nacional relativa, né? Eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, né? O que parece que faz sentido para você em um novo arranjo internacional, né, que possa minimamente dar conta do desafio da crise climática e do colapso ambiental que a gente está vivendo? Olha, Eduardo, formalmente falando, né, uma coisa é formal, a outra coisa é o real. Quer dizer, dentro do quadro institucional vigente, nós temos uma organização das Nações Unidas que é um grande avanço do ponto de vista daquilo que nós tínhamos antes da Segunda Guerra Mundial. A Sociedade das Nações era ainda pior, né? Aliás, na Sociedade das Nações, curiosamente, que havia sido proposta pelo Woodrow Wilson, né, o presidente dos Estados Unidos, não foi ratificada pelo Senado americano. Portanto, os Estados Unidos não participavam da Sociedade das Nações. O que é muito curioso, porque já que naquele momento era o país mais poderoso do ponto de vista material. As Nações Unidas, ao contrário, são uma instituição preciosa, né, no sentido que, de alguma maneira, elas são a grande instituição que permite que haja um nível mínimo de cooperação e de entendimento. Em suma, as Nações Unidas foi criada, você sabe, não é, para garantir a paz, né? Digamos que a missão dela tem sido muito pouco coroada de êxito, né? Para dizer o menos. Mas, digamos assim, é aquilo que nós temos. Formalmente falando, não só ela é imprescindível, mas ela tem que ser reformada, né? E o grande obstáculo, o obstáculo maior, é o fato de que ela é controlada por 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Esses 5 membros permanentes do Conselho de Segurança são aqueles que detêm
bomba atômica, e que são os países que são considerados os mais importantes da Guerra Fria, digamos. E eles têm um poder de veto, né? Eles têm um poder de veto. O fato de que eles têm um poder de veto invalida qualquer tentativa de governança global. Porque se nós dois tivermos poder de veto, né, e nós dois tivermos que chegar a alguma conclusão, você vai dizer, eu não aceito. Então acabou. Ou eu vou dizer para você, eu não aceito. E acabou. Então não existe possibilidade de que haja uma real negociação, né? Porque a negociação existe quando você não aceita e eu não aceito, mas nós temos que chegar a uma conclusão, então você tem que ceder e eu tenho que ceder um pouco. Né? Nós dois temos que ceder um pouco para que haja de fato negociação. Não existe um sistema de negociação na ONU, porque exatamente os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança têm esse poder, que é um poder terminal. Eles tiram da pauta qualquer tema que seja inconveniente para qualquer um dos 5. Então a primeira coisa, formalmente falando, seria exatamente transferir esse poder para a Assembleia Geral da ONU. Isso é formalmente falando. Agora, evidentemente, quando você fala da realidade, muda muito de figura, né? Quer dizer, não é um problema simplesmente de um vício estatutário, né? Se fosse um vício estatutário, você refaz o estatuto. O problema é que esse vício estatutário ele reflete uma situação real de poder. E essa situação real de poder é o fato que esses 5 países detêm um poder que é completamente extraordinário no conjunto dos países signatários da Carta da ONU, né? É basicamente todos, quase todos. Isso, evidentemente, só pode ocorrer, essa mudança real só pode ocorrer se houver uma mudança de sociedade. Não é uma mudança que vai ser decidida em âmbito diplomático. Não é porque nós temos maus diplomatas que isso está acontecendo, que essa reforma não vai acontecer ou não está acontecendo. Ela não está acontecendo porque as sociedades, num axioma fundamental, que é a ideia de que não existe poder mais soberano do que o poder nacional. E isso é um axioma histórico, né, que foi criado desde o século XVII, vamos dizer. Eles falam muito da Paz de Westfália, né, o fim da Guerra dos 30 Anos, que levou a que os soberanos fossem responsáveis pelas atividades que ocorriam dentro do seu território, né, juridicamente falando. E aí se cria, então, a base jurídica para a ideia de uma soberania nacional baseada nesse recorte territorial, etc. Só que nós vivemos uma outra realidade, que não é a realidade nem do século XVII, nem a realidade do século XIX, quando algumas nações, como a Itália, a Alemanha, etc., ou mesmo as nações coloniais, as colônias, né, se transformaram em nações, no caso das sociedades da América do Sul, ou mesmo dos anos 60, né, quando as colônias africanas se emanciparam, nos anos 50 e 60. A gente vive em outra realidade. Você tem, é claro, problemas que são agora problemas de ordem global. Não havia problemas de ordem global, né? Basicamente, havia problemas de ordem que estavam, vamos dizer, circunscritos a certos territórios. Podia ser de uma ou mais nações, digamos assim, mas não era um problema global. E os problemas com os quais a gente se defronta hoje são problemas de ordem global, certo? Quer dizer, não adianta qualquer país resolver parar de emitir gás de efeito estufa, porque não é isso que resolve. O problema é um problema global. A atmosfera ela envolve o planeta inteiro. A mesma coisa a poluição, né? A mesma coisa a perda de biodiversidade. É claro que os países tropicais concentram uma maior biodiversidade do que os países, que as florestas boreais, por exemplo. Mas as florestas boreais elas também têm uma concentração de biodiversidade que é muito relevante. Então, o problema da biodiversidade é um problema completamente global e, para não falar dos oceanos, né? Onde se concentra uma quantidade gigantesca de biodiversidade e que são, tirando os mares territoriais, né, eles são basicamente globais. Então, você tem um problema que é global e você não tem o aparelho jurídico institucional capaz de enfrentar esse problema. Você tem que mudar esse aparelho jurídico internacional e pensar agora em mecanismos de governança global. Talvez seja o elemento mais difícil, porque esse elemento está muito fortemente baseado numa tradição militarista, né? Porque os Estados Unidos continuam sendo o país mais importante? Porque eles são capazes de impor, por exemplo, o dólar como moeda corrente no mercado global, etc. Porque eles têm um aparato militar que garante a eles esse, entre aspas, direito, né? Com todas as aspas do mundo. Então, você tem um problema que está intimamente vinculado a esse, que é o problema do desarmamento. E nós estamos caminhando no sentido contrário agora, né? Estamos caminhando no sentido de um rearmamento muito grande. No caso da Europa é o mais importante, mas no caso da China também. A China é o país
que se arma com a maior velocidade do planeta no momento. A porcentagem do PIB chinês destinada à defesa, né, entre aspas, é aquele que mais cresce. Mas você tem uma situação hoje, né, o recorte, vamos dizer assim, sincrônico, é o fato de que quase 40% dos 2 trilhões de dólares que são investidos anualmente em defesa, quase 40% vem dos Estados Unidos, né? Hoje são algo da ordem de 800 bilhões de dólares, que é muito mais do que a soma dos 10 outros países que mais investem depois dos Estados Unidos. Então você tem um problema que é muito fortemente baseado, né? O direito nacional, essa palavra direito nacional está muito fortemente baseado no poder das armas. É um problema muito grande porque você tem que realmente ter um nível de aprofundamento da democracia que nós não temos hoje. Então esse me parece o aspecto mais desalentador, digamos, o mais desafiador, dependendo do teu estado de espírito, se chama de desafiador ou de desalentador, no que se refere à questão da construção de uma governança global, porque você tem que, no fundo, pensar que o direito tem que prevalecer sobre a força. E isso é uma aspiração antiquíssima, que raramente foi observada, certo? E ela vai ter que ser observada agora, porque senão nós vamos ter uma situação como essa, por exemplo, da Ucrânia, em que você tem um país que resolve invadir o outro, e você tem a OTAN que resolve, ao invés de negociar isso, ela resolve vencer pela força o país que transgrediu a ordem internacional. E é evidente que essa é a fórmula mágica para que não haja negociação. Né? Você tem uma lógica do vencedor e do vencido. A lógica do vencedor e do vencido é aquela que nos trouxe aonde nós estamos hoje. E, portanto, mais uma vez, você tem o mesmo problema do irrealismo, né? Para a gente, né, se encaminhar para o final, eu queria te pedir uma avaliação da política brasileira, da conjuntura brasileira hoje, né? Porque o livro foi escrito antes da eleição do Lula, né? Mas você menciona lá, né, que eleito por um terceiro mandato, Lula terá agora a chance histórica de contribuir para mudar a trajetória de colapso ambiental do país e do mundo, né? E de fato, depois de 4 anos de desmonte, né, da política ambiental, o novo governo se comprometeu, né, desde a campanha, né, com o desmatamento zero, está reformulando o PPCDAN, né, o programa que baixou vertiginosamente a destruição da Amazônia, vem tentando recuperar o prestígio internacional do país nessa área, né, mas por outro lado existe um avanço nítido, né, de projetos contrários a todas essas iniciativas, né, como por exemplo a exploração de petróleo na margem equatorial, né, que a Petrobras vem tocando, né, aquela faixa que vai do Nordeste até a Guiana, né, uma área extremamente biodiversa e sensível. O que você espera disso que promete ser um grande conflito no governo, né? A gente pode esperar uma inflexão desses projetos, né? Ou é possível que aquele imaginário desenvolvimentista, né, que faz apologia do pré-sal, né, como passaporte do futuro, etc., possa mais uma vez se impor, ainda que em um contexto de crise completamente diferente? Eduardo, essa é a questão, né, mais difícil, né? Eu acho que, como ela diz respeito ao comportamento social, contrariamente ao sistema climático, etc., ela é a mais imprevisível, né? De alguma maneira você consegue mais ou menos prever o que vai acontecer com o clima. O que você não consegue prever é o que vai acontecer com a sociedade. Porque vai depender muito da gente, né? Vai depender muito de você e de mim, vai depender das pessoas mais ou menos se mobilizarem para apoiar uma agenda ou outra. O que nós temos diante de nós, né? Nós temos, de fato, uma situação que é muito negativa, né? Negativa em vários aspectos. A primeira é que hoje o governo Lula se defronta com uma oposição no Congresso que é muito mais conservadora e muito mais articulada do que ela era em 2003, 2004. Foi possível haver uma diminuição, a partir de 2004, uma diminuição muito notável, né, do desmatamento da Amazônia. Nós passamos em 2004 de 27.700 km², nos 12 meses, né, entre agosto de 2003 e julho de 2004. Nós chegamos em 2012 a 4.500, né, 4.570 mil km², que já era muito, mas veja que caímos de 27 para 4. Isso foi, portanto, um avanço notável, foi festejado no mundo todo, foi considerado um exemplo, etc, etc. Vai acontecer isso de novo? Esperemos que sim, exatamente isso que você falou. Esse PPDAM, né, esse grande plano estratégico, né,
para a prevenção e o controle do desmatamento da Amazônia está muito bem articulado, né? Em 4 grandes eixos, 12 objetivos, etc. Uma coisa bastante bem pensada. Então, temos uma estratégia. Mas vai ser possível fazer isso? Vai depender muito do comportamento da sociedade, do comportamento da imprensa, do comportamento da sociedade civil organizada, porque o governo ele tem uma força até certo ponto. E existe um fator que é mais positivo hoje do que era em 2003, 2004, que é o fato de que existe, malgrado tudo, existe uma consciência internacional mais aguda em relação a isso. Vamos dizer, o prestígio e a benevolência com que o governo Lula tem recebido dos governos, vamos dizer, em contexto internacional, grande parte se deve ao fato de que há uma esperança muito grande de que o desmatamento da Amazônia, e não apenas da Amazônia, mas também dos outros biomas do Brasil, caia de uma maneira muito significativa. Se isso vier a ocorrer, eu acho que há um acúmulo de forças muito grande e, portanto, nós temos uma esperança razoável de atingir uma boa parte dessas metas. Mas se isso não vier a ocorrer, ou seja, se o governo não for capaz de diminuir de uma maneira relativamente rápida essas taxas de desmatamento atuais, eu acho que aí nós temos um problema gravíssimo, né? Porque não só um problema real, nós vamos continuar desmatando e, portanto, vamos nos aproximar cada vez mais desse ponto de não retorno, se é que em algumas partes da Amazônia esse ponto de não retorno já foi cruzado, né? Mas não toda a Amazônia. Então você tem algumas grandes questões, por exemplo, o asfaltamento da BR-319, né, Manaus-Porto Velho. Ali é uma região muito ainda conservada da floresta. Se aquilo for asfaltado, e é parte da pauta exatamente dos governos da Amazônia e de grande parte do Congresso, aí vai haver uma vulnerabilidade enorme da floresta, né? A outra coisa é essa que você mencionou, não é? A exploração de petróleo ali, sobretudo nessa famosa área 59, né, que fica próxima da foz do Amazonas, onde foi descoberto pouco tempo atrás, inclusive, recifes de coral que são muito importantes, né? E, portanto, ali haveria um nível de periculosidade nessa exploração de petróleo enorme. Bom, mas existe uma pressão, como você diz, uma pressão não apenas da Petrobras, né, mas uma pressão do mercado internacional. É para isso. A Total, né, a companhia de petróleo francesa, estava já explorando petróleo, tentando explorar petróleo na Guiana Francesa, não achou o petróleo ali e se retirou. Ele não se retirou por qualquer precaução ambientalista, porque ele não achou petróleo. Mas, aparentemente, a famosa área 59 tem reservas comprovadas de petróleo ali. Bom, é mais uma encruzilhada fundamental do governo Lula e da humanidade, de forma geral, né? Quer dizer, nós vamos recuar diante da possibilidade, né? Nós vamos nos impor um limite ou nós não vamos nos impor um limite? Né? E é um problema de sociedade, é um problema de civilização, não é apenas um problema de governança, é um problema, efetivamente, de uma sociedade ser capaz ou não de entender o que está em jogo. Esses são 2, 3 aspectos que eu estou mencionando, mas existem muitos outros. Existe um shift to the right, né, como se fala, né, um desvio para a direita em vários países, não diria no mundo todo, mas em vários países, no caso na Europa, que estou aqui na Itália, por exemplo, a Itália hoje é governada por um governo neofascista. Né? Isso não é ocorrendo na Itália, está ocorrendo nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil. E outros países, muitos outros países. A extrema-direita aumentando em Portugal, você viu agora o Lula lá em Portugal sendo vaiado por vários membros do Congresso, do Parlamento português. Então, isso é uma tendência hoje muito forte e é uma tendência muito grande também ao negacionismo climático. É uma proliferação muito grande, né, de sites negacionistas, Telegram, Instagram, etc., nessas redes, que são financiadas, né? Há um grande desafio aí. Eu tenderia a dizer a você que não adianta nada ser pessimista, mas razões para o pessimismo não faltam, né? Bom, para recapitular, o Luiz Marques é autor de O Decênio Decisivo, Propostas para uma Política de Sobrevivência, que acaba de sair pela Elefante. Luiz, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, foi um prazer enorme conversar com você. Eduardo, eu que agradeço, foi realmente muito agradável e espero que haja outras oportunidades. Um grande abraço, meu cara. Obrigado, viu? Este foi o 128º episódio do Ilustríssimo Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, não deixe de me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram, ou pelo meu e-mail, que é eduardo.sombini@grupofolha.com.br.
Antes de encerrar, eu queria compartilhar que eu estou saindo de licença da Folha. Eu vou ficar afastado do jornal por alguns meses para me dedicar a um projeto pessoal e os próximos episódios do Ilustríssima Conversa vão ficar nas mãos super competentes do Maurício Meirelles. O Maurício já cobriu livros na Ilustrada, foi apresentador do Café da Manhã e hoje é repórter especial do jornal, então eu tenho certeza que ele vai cuidar muito, muito bem do podcast. Eu queria agradecer muito a audiência de cada um de vocês nesses últimos 3 anos. Para mim foi um aprendizado enorme e sempre uma alegria perceber o interesse de tanta gente pelo trabalho que a gente faz aqui no podcast e eu já estou ansioso em voltar. Enquanto isso não acontece, não deixe de acompanhar a Ilustríssima Conversa, porque eu tenho certeza que vem muita coisa boa pela frente.